Bom, primeiramente, pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre UX mais ágil. Eu e a Ju do Vale, nossa head de UX aqui no Objective. Foi. Apresentaçãozinha rápida. Meu nome é Diogo. Trabalho com gestão de processos desde 2010 e com agilidade já faz aí quase 10 anos. E meu foco sempre foi muito comunicação para que os resultados sejam atingidos da melhor forma possível. E estou no Objective há quase 3 anos. Estou com esse time. Ju? Legal. Bom, meu nome é Juliana, eu sou Head de UX aqui no Objective. Já faz algum tempo que eu trabalho com isso, né? Trabalho desde 2012 com design, principalmente com a experiência do usuário. Fazem 4 anos que eu estou no Objective e desde que eu entrei tenho aprendido muito com o pessoal do Ágil, eles têm me ajudado muito a estruturar o nosso processo de design com base em metodologias ágeis, e a gente tem feito aí parcerias em diversas palestras, workshops, que a gente tem, ao longo desse tempo, entendido e aprendido, né, a importância dessas duas áreas trabalharem juntas, né, o quanto uma consegue colaborar com a outra. Então, esse é o nosso objetivo da palestra de hoje, e a gente vai trazer aqui alguns conceitos de ágil, algumas práticas que nós temos no dia a dia, e que com certeza ajudam bastante aí, né, em todo o time ágil, digamos assim. Bom, nossa palestra se resume em 2 pontos muito simples: ágil ou UX e ágil com UX. Isso aí. Bom, aqui no Ágil ou UX, a gente quer quebrar um pouquinho, né, algumas ideias, alguns paradigmas. Então, o nosso primeiro conceito, que eu vou pedir para o Diogo explicar um pouquinho para a gente, é o do assessment ágil, e aí a gente vai contar um pouquinho dos dois papéis, para a gente entender aí o quanto, se é o papel de um ou de outro, ou se os dois juntos poderiam, né, o quanto eles poderiam ser melhor, evoluir mais, né, esse processo. O assessment nada mais é entender a realidade de onde você está sendo inserido, seja do cliente, seja do sistema, e definir uma estratégia, um processo, verificar quem é o time. São diversas técnicas, não existe uma única técnica, uma única forma de fazer um assessment ágil. Tem diversos frameworks que cada um explica como que fará as melhores práticas ou o melhor caminho para se fazer esse assessment. Mas basicamente é você ser inserido na realidade da qual você, entender a realidade da qual você está sendo inserido. Fazer um detalhamento, levantar todos os pontos, falar com as pessoas, principalmente falar com as pessoas, não é ler documento, não é ler papel. É você ver com as pessoas a realidade que está acontecendo e como que você pode agir a partir dali, onde você vai, até onde vai seu braço, até onde você tem autonomia e principalmente até onde você não tem autonomia, que aí é os pontos que você pode querer começar a mudar ou coisas do tipo. Ju? Isso aí. Quando a gente fala, né, da parte de assessment, o Diogo falou vários itens que o UX também faz, né? Falar com as pessoas, entender a necessidade. Isso são coisas que a gente faz e muitas vezes as pessoas focam muito no resultado final, no projeto final, em uma interface. Mas quando a gente fala em experiência do usuário, a experiência está em qualquer coisa, seja num processo, seja realmente num produto. E no Assessment Ágil, a gente consegue, UX e Ágil, trazer para esse processo, tornar ele, na verdade, mais empático. Então, o UX, com a sua visão mais de extrair, né, ajudar a extrair a necessidade desse usuário, mapear qual é a jornada dele atual, e o ágil com foco no que pode ser melhorado, o que ali, né, tendo seus insights mais do processo. Então, cada um pode trabalhar nessa frente com alguns focos diferentes, mas que no final eles se complementam. E aí a gente consegue também ajudar a que o resultado, né, dessa pesquisa, porque nada mais é do que uma pesquisa, né, a transmitir ele de uma forma mais visual, né, através de frameworks, com dinâmicas durante esse processo, então de um modo com que a gente consiga sensibilizar, né, não só o próprio time que está ali sofrendo com as suas dores, mas também, né, a outra camada, né, que é a camada que, enfim, a gente precisa talvez impactar, né, e mostrar o que precisa ser arrumado, melhorado, o que a gente consegue fazer de fluxo e mostrando ali
desse modo mais visual todos os itens que foram encontrados em insights. Ou seja, esse é um dos itens que dá para ser feito separadamente, sem dúvida. Já são feitos separadamente hoje em dia. Mas por que você não faz eles juntos? Por que você não agrega um pouco mais daquilo que você está fazendo, utilizando o trabalho de UX? Aí você pensa, só agregar um pouco mais? Não, você vai mudar totalmente como que você vai fazer esse assessment com o cliente. E aí a gente entra em outro ponto. A gente está falando com o assessment, falar com o cliente, levantar os pontos dele, mas e a parte upstream? E a parte de você refinar todas as demandas para que isso chegue da melhor forma possível para o seu desenvolvedor? Porque se eu quero entender melhor a realidade do cliente para saber até onde meu braço vai, eu preciso também passar isso para o meu time, para eles entenderem como fazer. O Kanban, o Scrum, existem N maneiras de você fazer isso quando você faz o desenho de um upstream para o seu time. Mas será que aquele beabá, aquele script padrão, ele não pode ser melhorado? Ele não pode trazer algo melhor? Por que só o cliente que pode ter uma melhor experiência? Por que o seu time não pode ter uma experiência um pouco melhor, entender melhor como que aquilo pode ser feito? Uma dessas maneiras acho que eu vou explicar agora. Isso. Até desculpa, meio que te cortei. Exatamente. Em UX, basicamente, a gente trabalha com upstream, né? O nosso foco é entender o que está acontecendo, entender principalmente as dores de negócio e traduzir isso numa solução. Então, o UX, naturalmente, consegue conversar com a área de negócios e com a área usuária com uma linguagem que ela é mais familiar. Então, ao invés de a gente colocar alguma pessoa, um time muito técnico para falar com essas pessoas, que acabam gerando ruído no entendimento, o UX acaba moderando, digamos assim, essas interações. Então, como que a gente trabalha aqui no Objective? Existe um momento de entender essa dor de negócio, entender qual é a necessidade do usuário, e a gente vai envolvendo o time técnico em alguns momentos específicos, coisas que realmente a gente já sabe de tanto trabalhar juntos, né, que vai interferir no dia a dia deles lá na frente. Então, a gente acaba otimizando o tempo do desenvolvimento, colocando ele nos momentos em que realmente é necessária a presença dele, e a gente já traz informações mais preparadas, né, digamos, mais mastigadas, e trazendo para ele exatamente aquilo que vai impactar e que ele precisa mesmo saber para aí sim desenvolver, né, a tarefa que ele precisa depois. Então, a gente traz, né, esse refinamento, essa visão de negócio, esse alinhamento técnico, né, otimizando o tempo de todo mundo e fazendo com que todas as frentes elas se conversem de um jeito mais eficaz, né, menos técnico e mais familiar. Que não significa que a qualidade técnica caia, pessoal. Muito pelo contrário. Quando você traz uma realidade melhor para o seu desenvolvedor, o que ele entrega do alto à ponta também vai ser melhor. Se ele entende melhor o que ele precisa fazer ou como ele precisa fazer para o usuário final, o ponto de saída do outro lado vai ser melhor também. Então, é ajustar numa ponta e para que a outra ponta saia da melhor forma possível. E como que você faz isso? Você pensa no fluxo, você pensa no processo? Sim, é exatamente isso. Quando você tem uma visão geral de todos os recursos necessários para a entrega do produto, todo esse mapeamento, tudo que você vai fazer, ele é entregue da forma melhor. Ele sai do outro lado da forma melhor. O seu usuário, o seu usuário vai olhar aquilo que o seu desenvolvedor fez e vai falar, nossa, que massa, que legal, é exatamente isso que eu queria, ou mais do que o que eu queria. Mas para isso, o X tem que estar inserido dentro do processo, ele é parte do fluxo, ele não é um complemento. Ele faz parte do fluxo, ele entra como uma das camadas do fluxo. Você faz funcional, você faz técnica, desenvolvimento, você faz essa parte de UX também, dentro do processo. O ponto é, ele é ao longo do processo todo, ele não é só num pedaço. Exatamente. A gente vai acompanhando, né? Assim como o Dev se envolve na nossa parte de UX, a gente também se envolve na parte técnica, cada um com seus objetivos, né? E com isso a gente acaba até elevando essa qualidade no final da entrega
e a gente mantém de modo constante, né, digamos, o backlog do time atualizado, sempre refinado, com coisas para fazer. Então, a gente acaba fazendo uma melhora, né, nesse fluxo total. Então, não chega aquele momento em que o time, putz, agora eu não tenho o que fazer, ele sofre starvation, né? Porque a gente já está ali refinando e trazendo, puxando a área de negócios para a nossa próxima tarefa, para a nossa próxima priorização. É como se o UX começasse um passo antes do desenvolvedor. Ele está fazendo o fluxo A, e o UX já desenhando o fluxo B. Quando ele terminar e estiver testando o A, o UX já está no C, ele começa o B, e assim vai indo. E quando chegar a parte de teste, o UX também participa. Afinal, ele desenhou aquele ponto lá na frente. Ele precisa garantir que o que ele entregou para o desenvolvedor no upstream seja entregue na ponta do upstream da forma que foi desenhado. Afinal, teve um trabalho exaustivo para entender o que o cliente precisa, aquilo que o cliente quer, ou às vezes que é algo que a gente encara com uma certa frequência. Quando o cliente não sabe o que ele quer, ele contratou você justamente para responder essa pergunta. Como que você dá as melhores respostas? Como você encontra as melhores palavras para ele? É assim. Só que você precisa garantir que isso sai do outro lado. Então o UX também participa da parte de testes na outra ponta. Não é só no comecinho desenhando um passo antes. Na outra ponta, quando estiver fazendo teste, tem validação de UX também. Faça uma validação com o seu time. Deixe seu time de UX fazer essa validação. Eles desenharam e tem que ser criterioso, tem que ser detalhista, sim, porque hoje um mero detalhe é o que faz você ganhar ou você perder um contrato, você ganhar ou perder um parceiro. E é nesses detalhes que a gente consegue ganhar um cliente. Quantas vezes você ganha um presente ou alguma coisa assim, um detalhezinho no laço, é o que faz a diferença, que você brilha os olhos. E é esse brilho os olhos que a gente busca quando a gente une a versatilidade e a velocidade de mudança que o ágil traz, com um olhar crítico e diferenciado, a forma de olhar diferente que o X traz e que as pessoas não conseguem enxergar isso como parte, e sim como um extra. Não, não é um extra, gente. É parte, é um só. É dentro do fluxo. Na Object a gente tem isso padrão agora. Todo mundo, a gente faz o trabalho de UX junto com o trabalho de desenvolvimento. É um processo só, é um projeto só, é um time só. Exatamente. A gente traz para o cliente aquele modelo UAU, né? Poxa, a gente prometeu lá na ponta uma coisa e está entregando para ele exatamente do jeito que a gente mostrou e que a gente falou. Agora a gente vai começar a falar alguns conceitos de ágil com UX, que são coisas que são mais simples da gente entender, né? O quanto o UX ajuda no processo e que também são muito valiosas no dia a dia e que fazem sentido. Às vezes a gente não percebe que a gente está conseguindo trazer esse valor para o projeto, mas aos pouquinhos aqui talvez clareie um pouco mais, né, essa ideia. Sim, e muitos desses conceitos, pessoal, nós temos intrínseco dentro das raízes do Objective, e muitos desses conceitos você, com certeza, já ouviu falar enquanto você estava fazendo algum processo, algum projeto, ou alguma ação com seus times de agilidade, ou trabalhando com algum método ágil, não importa, mas você já deve ter ouvido. O que nós queremos mostrar é uma ótica diferente sobre esse mesmo ponto. Você já deve ter ouvido essa frase também, né? Quando você faz agilidade, vamos fazer uma coisa diferente sobre a mesma visão. Então, vamos dar um passo acima, vamos dar um passo à frente também. Falar sobre eficiência do time. Quando a gente se refere performance, a entrega, métricas, você pode usar, você pode fazer previsibilidades, gargalos, todos os impasses, todos os riscos, mapeamento, colaboração, treinamento, você pode reservar um tempo do seu trabalho para desenvolver o seu time melhor, para ele fazer um entendimento melhor. Você pode usar esse tempo para desenvolver seu time em métricas, em qualquer coisa que você, dentro do tempo que você tem, dentro do contexto que você está inserido, para que o seu time sempre melhore aquilo que ele está fazendo, sempre consiga ter um throughput melhor do que o da sprint ou do quarter anterior, tenha um melhor cycle time, entregue as coisas com um número menor de bugs. E como que o X ajuda nisso, Diogo? Vocês podem me perguntar. Aí, na verdade, vocês perguntam para a Ju. Isso aí. Bom, a gente já falou, né, um pouquinho sobre fazer a frente com áreas de negócio, né, que vão ajudar a gente a ter essa visão das próximas tarefas, de como elas serão feitas, mas também tem coisas que a gente faz no dia a dia que acabam ajudando nessa eficiência do time. Quando a gente fala em um produto digital, por exemplo,
A primeira coisa que a gente faz quando vai pensar numa interface, a gente cria alguns formatos de componentização, né? Hoje popularmente chamada de design system, por exemplo, em que a gente cria diversos componentes e coisas de layout que elas vão dar uma velocidade muito grande depois com o time. Então, geralmente a gente tem um momento ali junto com o time de trabalhar, né? A gente pensando na parte de design e eles na parte técnica para componentizar a interface, para entender quais são os padrões que a gente consegue criar. E aí a gente dedica esse tempo, né, para criar todos esses padrões. Estou dando um dos exemplos aqui, mas poderiam existir outras coisas, outras ações que a gente pode fazer. E aí, conforme as coisas vão aparecendo, as telas, os fluxos vão aparecendo, a velocidade é muito maior, tanto para nós, designers, né, que a gente acaba, digamos assim, focando no que realmente importa, que é entender as dores de negócio, as dores do usuário, essa visão, o fluxo, como que tem que ser feito. E para a gente, a interface é o menor dos nossos problemas, porque a gente já tem padrões pré-estabelecidos, componentes pré-estabelecidos, então o nosso tempo com essa parte é muito mais rápido e acaba facilitando também para o desenvolvedor, por conta que ele vai, né, só ali tem já os seus bloquinhos de coisas que ele vai montando, meio que brincando de Lego, digamos assim, e tem tempo para se preocupar com a parte muitas vezes mais crítica, que é uma integração, que é lá um back-end um pouco mais, talvez, complexo, né? Então, a gente acaba dedicando alguns tempos de melhorar como que a gente aumenta essa qualitatividade do time, essa velocidade, para que juntos a gente consiga entregar em um tempo maior, né? Menor, digamos, né? Uma outra coisa que a gente faz também a gente não desenha um sistema inteiro de uma vez só. Digamos que eu desenhei alguma coisa agora que vai ser implementada só daqui 6 meses, vai gerar retrabalho. Então, o nosso fluxo, ele também é priorizado, ele também tem, né, toda essa gestão de conforme eu vou fazendo, sei lá, pensando num projeto que tem sei lá, priorizações por sprints, o dev vai trabalhar na sprint 3 e o X já está trabalhando naquela funcionalidade na sprint 1. Então, a gente vai fazendo com que essa engrenagem vá se encaixando, né, e com que o fluxo ele vá sendo mais leve e mais contínuo cada vez mais. Melhoria contínua, né? É o que a gente prega no agilidade, você fazer pequenos blocos para mudanças rápidas. O X traz isso também. Vou usar o exemplo da Ju, fazer a componentização, o front-end, quantas vezes o cliente não muda as coisas no meio do caminho, gente? É a coisa mais comum que existe. Isso existe desde o waterfall e vai continuar existindo para sempre. Faz a componentização, precisa mudar a tela de front-end, é muito mais rápido, é muito mais clean você pegar algo que já está componentizado, simplesmente mudar o layout. Para o front-end isso é mais fácil, para os nossos desenvolvedores isso é mais fácil, e para o cliente ver que o tempo de mudança daquilo que ele pediu foi muito menor, é algo que ele não, com certeza não espera que aconteça, ele quer que seja mais rápido, ele tão mais simples e flua de uma forma tão prática. E para isso o UX tem que estar no processo, gente. Lembre-se disso, desenhe o seu processo com o UX. Chame o UX para desenhar o seu processo, né? Ah, eu vou colocar o UX aqui. Não, chame o UX e fala, como que a gente desenha esse processo da melhor forma possível? Que aí entra também um pouco na parte da eficácia, para você atingir o resultado esperado, você colocar as metas, coloca o time de UX inserido nesse desenho, nas metas, em como que ele vai trabalhar, em quando que ele vai trabalhar, em como você vai trabalhar em parceria com ele. Não tem problema você colocar o seu QA com o UX para testar, não. Eles vão falar a mesma língua, porque ele vai estar entendendo o que o cliente quer antes do seu QA ser inserido. Exatamente. E falando em eficácia, nessa parte de eficácia, né, a gente tem as próprias métricas de UX, que elas acabam, por exemplo, aqui na Objective, o UX, como o Diogo falou, faz parte do time. Então, não existe. A gente até tem, a gente chama de um chapter de UX, que o pessoal se reúne para trocar experiência, mas o UX é parte da squad. Ele responde para o tech lead, assim como todo Faz mundo parte do das mesmas time, né? cerimônias. Exatamente, retrospectiva, daily, tudo ele Seja lá qual participa você junto. fizer. Exatamente. E, então, toda essa métrica de entrega, o tempo, né? Várias métricas que são retiradas ali para a gente comprovar, né? Enfim, essa eficácia do time, tempo e tudo mais, o UX acaba sendo envolvido nisso também, então ele faz parte, né? Se for pensar em quanto tempo leva para entregar uma feature, o UX está envolvido também. Então, se o processo de UX vai bem, desenvolvimento vai bem também, porque eles são a mesma linha, né? Eles estão juntos trabalhando. E sem contar que a gente também consegue medir depois da entrega, né? Tem todo esse tempo antes da entrega, quanto tempo eu vou levar para entregar, mas o UX também pensa e mensura a experiência, né? No final. Então, pensa assim,
será que está sendo o ideal para o meu usuário? Então, a gente determina métricas de uso também, e isso nos ajuda a mostrar, principalmente para o nosso cliente, o quão efetivo tem sido a nossa solução. E isso traz a visão de produto. A razão, todo esse foco, gente, é você trazer no final aquilo que o cliente está pedindo, da melhor forma que ele talvez não espere, ou que ele espere e que você entregue isso, olha, é exatamente o que você esperava, certo? Não precisa ter contestação, não vai ter mudanças. E nortear essas decisões, usando o time de UX no desenho do processo, fazendo o upstream, você consegue isso de uma forma mais fácil e até antecipadamente. Você consegue mostrar aquele produto que o cliente queria sendo construído durante a sua melhoria contínua, ele sendo melhor apresentado, seja nas reuniões de definição de UX ou de apresentação de UX, seja na sua revisão e apresentação do código do produto. Tudo isso vai passar a melhor visão possível para o seu cliente. A gente até diz que o cliente fica menos ansioso, né? Porque às vezes ele tem lá uma funcionalidade que, sei lá, vai levar um mês para ser feita. E ele iria ver só dali um mês. Então a gente de UX já está trazendo a visão de como vai ficar antes. Então ele fica menos ansioso, né? É Ele já relativo, né? Às sabe. vezes que o Às trabalho fica vezes, tão bom, ele fica mais mais ansioso. ainda, Isso, é. isso é um risco, tá, gente? Isso vai Sim. acontecer também. Ele, nossa, que legal. Quando que eu vou ter isso? É Calma um risco lá, que é. você corre, mas você prefere correr o risco da dúvida ou você da certeza daquilo que você está entregando, você só precisa Isso. daquele ponto. Você já está trazendo para ele como que vai ficar. Uhum. Então, Ele valida, né? Antes da gente pôr a mão na massa e exato. investir nisso, nessa programação, que talvez vai levar, principalmente as coisas que demoram um pouco mais, que são mais complexas. Então, em tempo de UX, ele já vê se é o caminho certo ou não é, ele já disse se tem que mudar ou não mudar. A gente de UX sofre bastante com alteração, mas pelo menos a gente barra essas alterações na hora do desenvolvimento, porque eu mudar um protótipo é muito mais rápido do que eu mudar uma programação, né? Então, a gente Exatamente. acaba fazendo essa frente, né? Esse filtro, digamos assim, né? E sem contar que a gente está atento a toda hora ao mercado, né? Então não acontece da pessoa estar ali pensando que um projeto, sei lá, de um ano vai ter a funcionalidade X, Y, Z, e a gente, conforme vai trabalhando, a gente vai ajudando o próprio cliente a entender que talvez a Y não faz sentido. Olha, teu usuário aqui está tendo outra necessidade, então vamos mudar. Então, a gente já fica de olho lá na frente, né? Sempre na Sim. frente para que quando chegar para o dev já está refinado, já é aquilo mesmo e a gente consegue investir naquela funcionalidade. E aí, fazer algumas analogias que já estamos acostumados. A eficácia, né? O chefe fazer o melhor prato possível. A eficiência é como o time consegue multiplicar esse prato da melhor forma. Uhum. Quando a Eficácia e gente. eficiência. Ai, Pode desculpa, falar, Ju, pode por falar. favor. Isso. O que a gente trouxe aqui, né, entre eficácia e eficiência, é justamente toda essa parte de experimento, a definição da montagem, a especificação de como fazer, que é o que a gente faz tudo antes. A gente ajuda o time antes, o time participa também das nossas decisões, até para que a gente não prometa para o cliente alguma coisa que vai levar muito tempo ou que não vai dar certo na hora de chegar em desenvolvimento. Então, essa integração é constante para que quando a gente chegue, né, no fluxo, no desenvolvimento, as coisas elas realmente sejam mais fluidas, né? Que a gente tenha um processo mais estruturado, esse prato, digamos assim, bem apresentado, né? Conforme realmente o que a gente definiu lá no começo, e que tenha toda essa fluidez na comunicação, né? E o UX ele atua muito como essa frente da comunicação, né? Trazendo todo mundo para discutir ao mesmo tempo sobre um determinado problema, mas fazendo com que essas discussões sejam produtivas, né? A gente geralmente faz algum workshop, alguma forma, não é só colocar todo mundo numa reunião que o final é definir a data da próxima, né? Tipo isso. Então a gente vai ajudando com que o time seja mais produtivo, né? É o que a gente brincou quando a gente estava montando a apresentação, né? Eficácia, o chefe fazer o melhor prato, eficiência, o time multiplicar. Como que o X faz? É a melhor apresentação do prato, a escolha dos melhores ingredientes, como que o cliente vai receber, como que vai estar a mesa que ele vai receber, como que o fluxo passa na cozinha, que é a foto que a gente trouxe aqui. E aqui eu vou trazer dois exemplos de produtos da Objective que a gente tem em casa, ambos com um trabalho muito focado em eficiência, eficácia e fluxo também, só que com duas formas diferentes de serem apresentados. Um deles é a nossa lousa, é o nosso Sincera, né? Ele mostra todas as atividades em 3 níveis, 4 níveis até, se for necessário,
demandas, entregáveis, tarefas, subtarefas e até atividades contínuas. Eu tenho tudo que eu preciso quando eu uso essa lousa. Eu tenho todos os cartões, eu tenho os avatares, eu tenho os nomes, eu tenho os links, eu consigo filtrar. Mas se eu quiser ter uma visão diferente disso, como que eu consigo apresentar esse quadro num formato não padrão, um formato que agrade aos olhos também? Eu posso utilizar o Spider View como exemplo, onde cada caixinha dessa, por uma cor, eu sei qual é o tipo de atividade. Todas as atividades que estão linkadas com ela, as finalizadas, estão em opacas. Aqui eu consigo bater o olho e sei que faltam só 2 atividades dessa demanda para ser concluída. Então, isso é o que o UX ele transmite a mesma coisa que a foto da esquerda na direita. Se você só está simplesmente vendo de uma forma diferente, você só está simplesmente vendo tudo que você está fazendo de uma forma diferente. Aí você fala, só não. Se eu apresentar isso aqui e explicar que cada cartão é de uma cor, você vai bater o olho, você vai entender as dependências, você vai entender o que já foi iniciado, o que não foi iniciado, o que está mais para frente, o tamanho das coisas, quantidade de itens, só batendo o olho aqui. No nosso quadro, você tem os detalhes? Você tem, mas você vai ter que usar barra de rolagem. São ambos produtos bons, excelentes que o Objective tem. Só que é um excelente exemplo de formas diferentes de visualizar a mesma coisa. Existe trabalho UX feito nos dois. São só formas diferentes de visualizar algo que eu, como cliente, talvez precise, ou eu, como Agile Coach, líder técnico, possa facilitar a minha gestão, a minha visão do fluxo, a minha visão do todo, que é o que a gente sempre busca, a visão do todo. E com certeza com o UX a gente tem uma melhor visão do todo. É como se você pegasse seus óculos, fizesse um novo exame, colocasse ele de volta, você vai enxergar, às vezes, a mesma coisa de uma forma melhor. Exatamente. E não só por ser diferente, né? São visões destinadas a perfis de usuários diferentes. Então, quando, sei lá, eu sou um desenvolvedor, talvez o Kanban aqui é mais fácil para mim, mas se eu estou num outro nível, um nível mais de gestão, se eu sou um coach ágil, essa visão do Spider View talvez faça mais sentido, porque ela é mais resumida, então eu não tenho tanto tempo, né? Uma demanda mais interpretação do que a outra. Então, a gente analisa justamente o tempo que talvez esse usuário tem para consumir essa informação, que tipo de informação ele precisa, será que ele precisa mesmo saber quem é a pessoa que está fazendo, em que fase está, tão detalhado quanto na visão que a gente tem aqui na parte do Sincera, do Kanban do Sincera? Ou será que uma mais resumida para ele não faz sentido? E uma não exclui a outra, são apenas usuários com necessidades diferentes e que a gente traz essa visão diferente para que o dia a dia dele seja mais rápido, mais otimizado. Exatamente. E convidamos a todos a preencherem o self-assessment aqui para falar com o Marcelo Walter, tal qual o Pedro falou na primeira palestra. Se tiverem alguma dúvida, por favor, nos chamem no chat. Estamos aqui disponíveis para esclarecer dúvida, trocar uma ideia, conversar. Agradecemos o tempo de vocês aí na nossa palestra. Desculpa Muito obrigada, ter passado gente. só um pouquinho, viu? E deixo vocês agora com o nosso mestre de cerimônia, até ligou a câmera de volta aí, para trazer o Daniel para a nossa próxima palestra. Tá bom, pessoal? Ok. Obrigada, gente. Obrigado Um bom dia para todo mundo.